O meu pai me dá destino. O meu pai me dá destino. Em Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2, a gente vai começar lendo a partir do versículo 1 e 2, vai falar sobre a história de José. José, um filho muito amado, um filho muito querido pelo seu pai. Querido a ponto do seu pai, super proteger, do seu pai dar um presente para ele, diferente de todos os outros filhos. O seu pai, ele tinha uma preferência por José e isso causou até um desconforto dentro da família. Ele fez uma capa colorida para José. Ele se interessava por José porque José tinha a mesma capacidade que ele, a capacidade de sonhar. O Jacó sonhou lá atrás, Deus falou com ele através de sonho. José também sonhou. E nesse contexto a gente vai ver que José, ele apesar de ser o filho preferido, apesar dele ter regalias dentro de casa, José, ele passou por um período muito difícil. Aos seus 17 anos, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Tudo isso porque ele sonhou, ele contou o sonho, ele estava acima dos seus irmãos, ele tinha privilégio diante dos seus irmãos. E os seus irmãos começaram a ficar bravos, porque as 2 estrelas e as outras 11 estrelas se dobravam diante dele, porque os feixes dos outros se dobravam diante do feixe dele. Isso simbolizava governo. Até Jacó, o pai dele falou assim: será possível que você vai reinar, vai governar sobre mim? E ficou meio indignado, mas a Bíblia diz que ele guardou essas coisas no seu coração. E a gente vai caminhar um pouquinho na história de José e Jacó, porque o pai dá destino para o seu filho. Em Gênesis 39, 1 e 2 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. José, ele tinha 17 anos quando foi vendido. E ele passou um processo muito difícil, porque ele saiu da terra onde ele estava, preso, algemado pelos seus irmãos, porque os seus irmãos pegaram, jogaram na cisterna, esperavam os ismaelitas virem e venderam ele. Ele chegou no Egito e, de acordo com a avaliação que deram para ele, pelos dentes, porque a Bíblia diz também que ele era formoso, que ele era bonito. Então, como o melhor escravo, formoso, forte, bonito, ele foi para uma das melhores casas, que foi a casa de Potifar. O capitão da guarda, alguém que era oficial direto de Faraó. E José, ele foi como escravo. Eu já quero começar falando algo para você que é muito interessante. Porque por mais que você olhe ao seu redor e você veja como uma prisão, por mais que você olhe ao seu redor e você veja que você tem um teto que te trava para você crescer, assim como José olhava ao redor e era uma prisão porque ele é escravo, assim como José olhava ao seu redor e tinha um teto para poder passar, não podia passar porque ele era escravo, então o máximo que ele poderia ir era ser escravo, o melhor escravo dentro dos outros escravos, dentro daqueles membros que estavam lá debaixo de escravidão. Então mesmo que você olhe para a sua vida e você pense: eu estou aqui vivendo uma prisão, eu estou aqui e eu tenho um teto que me atrapalha a prosperar, a crescer, a avançar. Ainda assim, José prosperou, ganhou fama dentro da casa de Potifar, porque o Senhor era com ele.
Então, mesmo que você esteja numa situação como essa, Deus, Ele prepara o melhor para você. Mesmo que você esteja numa proposta ruim, Deus, Ele te deixa por um tempo dentro dessa proposta ruim, porque Deus sabe que o propósito vai permanecer. Deixa eu te dizer, a proposta hoje pode ser ruim, mas o propósito permanece. A proposta daquilo que você está vivendo hoje é ruim, mas Deus tem um propósito para a sua vida e esse propósito vai se cumprir. Dentro da proposta que você está passando é ruim, mas é um processo. E dentro desse processo, Deus precisa que você desenvolva capacidades e maturidade para quando você sair desse processo, você avançar, você sair dessa prisão, você ultrapassar esse teto, você ter maturidade para poder segurar a sua bênção e não perder. Para você fazer conforme a vontade de Deus. A proposta pode parecer ruim, mas o propósito permanece. Mesmo sendo escravo, José conseguiu a melhor posição de escravo. Ele conseguiu regalias dentro de casa. Continuando o texto, versículo 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê, misericórdia perante Potifar, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto em casa como no campo. Porque às vezes a gente está debaixo de um processo, a gente está dizendo, eu estou trabalhando para alguém, eu estou fazendo esse homem enriquecer, eu estou fazendo essa mulher enriquecer, eu estou fazendo essa empresa enriquecer, e eu estou aqui como uma prisão, não consigo sair, não consigo avançar. Mas deixa eu te dizer, até a prosperidade que alcança a pessoa para quem você trabalha, às vezes tem a ver com você e não com ele. Tem a ver porque você serve a Deus, Deus é contigo, Deus te colocou nesse processo, e durante esse processo, o propósito é também abençoar outra pessoa, independente que seja egípcio, independente que não é o povo de Deus. Deus, Ele tem isso para você neste momento, porque enquanto você aprende, cresce, amadurece, adquire novas qualificações, Deus, Ele também está mostrando para o outro que você é homem de Deus, e que se ele te perder, se ele perder você, ele vai perder a bênção de Deus que está sobre a casa dele, sobre o campo dele, por causa de você. Esse é um testemunho que a gente tem para dar para o mundo. Eles vão entender que tem muitos outros profissionais que trabalham tão bem quanto você, mas ele não prospera tanto com eles quanto prospera com você. Porque a bênção de Deus está sobre você. Com você tem algo diferente. Com você as coisas fluem melhor. Você sabe lidar melhor com as pessoas. Você sabe. Você está aprendendo. Você tem uma visão de mundo diferente. Então não reclame se alguém está enriquecendo porque você está trabalhando nesse momento para ele. Assuma o processo. Porque quando você sair desse processo, o propósito ele vai permanecer e a promessa ela vai se cumprir na tua vida. Ah, não. Eu amei quando Deus me deu essa palavra. Então vem comigo. Acredita, avança, vão comigo. Olha que hoje à noite eu estou mais pentecostal, meu irmão. Então vem comigo. Olha isso, geralmente a história do pai se repete no filho. Tem até um estudo lá fora que fala sobre constelação familiar, porque a gente acaba repetindo as histórias familiares.
Isso tem a ver muito com o emocional, com o subconsciente, porque tudo que a gente aprende, tudo que a gente vê fica guardado no nosso subconsciente, e quando a gente vê, a gente está repetindo padrões que a gente viu na infância, com o nosso pai e com a nossa mãe, seja com bebida, seja com mulher, seja com casamento, seja com vida profissional. A gente repete padrão, e tem muito a ver com o nosso subconsciente, que adquiriu tudo aquilo que a gente viu e absorveu lá atrás durante a nossa experiência infantil. Mas também tem a ver com espíritos familiares, porque como a gente adquiriu comportamentos, a gente adquiriu uma maneira de pensar, e essa maneira de pensar é de acordo com as experiências que os nossos pais tiveram, e as experiências que nós tivemos com os nossos pais. Nós também entendemos que no mundo espiritual existem espíritos demoníacos que eles seguem as famílias, e ele vendo que a dificuldade dos nossos pais é aquela, e a gente criou e tem uma tendência de cair nas mesmas dificuldades, eles trazem as mesmas tentações pra gente repetir o mesmo ciclo. Quem está comigo? Então tem algo emocional, mas também tem algo espiritual. E nós precisamos fechar as brechas emocionais e fechar as brechas espirituais. E olha que interessante, tem muita coisa que se repete na nossa vida que aconteceu na vida dos nossos pais. Por isso que eu digo que o pai nos dá destino, e muitas vezes o pai não dá destino apenas com palavras, dizendo: você vai fazer isso, você vai trabalhar naquilo, você vai casar com tal pessoa. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Porque a maioria das coisas que a gente vive hoje, que é um reflexo daquilo que os nossos pais viveram, não é resultado daquilo que eles falaram, é resultado daquilo que eles viveram, do comportamento deles, que a gente viu e absorveu. Tanto coisas boas como coisas ruins. Olha que interessante, José está como escravo numa terra estranha, numa língua estranha. José está como escravo, ele começa a prosperar. Por quê? Porque não é o teto que vai te parar, a bênção de Deus está sobre você. Porque não é a situação que vai te parar, porque a bênção de Deus está sobre você. Não é nada vai te parar, independente se você está numa situação de prisão ou de teto. Tem algo te travando, não vai te parar. Passa pelo processo, respeita o processo, pergunta para Deus para quê e não por quê, porque você vai conseguir avançar, mesmo estando na situação que você está agora. Porque José avançou, prosperou, foi um mordomo de luxo, mesmo sendo escravo. Se você olhar para a vida do pai, o que aconteceu na vida de Jacó, que está se repetindo na vida de José. O que aconteceu na vida de Jacó é que ele engana o seu pai, ele compra a bênção da primogenitura do seu irmão, se aproveitando que o irmão estava com fome. O irmão está bravo, o pai está bravo, o irmão pode até matar ele. A mãe dele pega ele e envia ele para a casa do tio dele, Labão. Ele chega na casa do tio dele, Labão. Ele começa a trabalhar com o seu tio. Ele vai casar com a prima, com o filho de Labão. E nesse momento, quando ele está trabalhando, ele pega alguns animais e ele começa a multiplicar aqueles animais. E Labão, vendo que ele estava prosperando mais do que ele, fala assim: não, agora os brancos são meus, os malhados são teus. E na hora que as ovelhas mais fortes estavam fazendo filho, ele raspou os pedaços de pau, né? Deixou meio que malhado assim, colocou, elas procriavam, elas olhavam, enquanto elas cruzavam, enquanto olhando para lá, para aquele que Jacó montou, e nasciam ovelhas malhadas. Aí depois ele trocava o negócio. Não, a sua não vai ser malhada agora não, agora a sua vai ser diferente. E independente do que Labão fazia com Jacó, Jacó prosperava. Independente da estratégia que vão usar contra você, meu irmão, você tem Deus na sua vida.
Você tem a bênção de Deus, a mão de Deus está sobre você, você vai prosperar. Então mesmo Jacó trabalhando para o seu tio Labão, ele prosperou de forma absurda. E o que se repete na vida de José? José, mesmo trabalhando como escravo para Potifar, ele prospera de forma absurda. Porque um pai te dá destino. Mesmo servindo outra pessoa, o pai prospera. Mesmo sendo escravo, José prospera. A história se repete. Agora, olha que interessante. Enquanto ele está prosperando, mesmo sendo escravo, aparece a tal da Patifa. A Bíblia não chama ela de Patifa, né? É a mulher de Potifar. Mas a gente dá um nome para ela. Mulher de Potifar, Patifa. A mulher, provavelmente muito bonita, sedutora, bem vestida, cheirosa, porque era mulher de um oficial, era mulher de alguém que era muito rico, era mulher de alguém que tinha contato com o rei. A mulher observa José e se interessa por José. A mulher que é livre, a mulher que tem um homem que trabalha com ela, que tem riqueza na casa, riqueza no campo, olha para um escravo e se interessa por escravo. A Bíblia diz que José era um homem formoso. Deixa eu te dizer, quando a pessoa encontra Jesus, ela começa a ficar até bonita, né? Carol, minha esposa, que o diga, né, amor? Sempre que ela conta a nossa história, fala, a capinha não ajudava. Aí ela fala, não, mas agora ele é um gato. Você pode ver, uma pessoa carrancuda, eu olho minhas fotos no passado, é assim, ó. Cara fechada. Bravo, ia para a igreja, ficava de braço cruzado, mão no bolso, olhando o que o pastor ia falar, pegava o boné, colocava dentro da calça, porque meu pai não gostava de jeito nenhum, nem que comia de boné, ainda mais na casa de Deus. Aí eu ficava lá atrás, sim, não tem nada a ver de boné não, pode ficar de boné, tá? Pode ficar tranquilo, aqui não tem nada disso não, fique em paz, é lá atrás, em outra igreja, entendeu? Ó, eu ficava lá, duro. Até a menina que eu namorava falava, ó, você tá se soltando? Tá dando um sorriso? Tá levantando a mão agora? Daqui a pouco levanta as duas. Sentava lá atrás, agora quer sentar no meio. Daqui a pouco quer sentar na frente. Daqui a pouco, né? O sorriso fica mais bonito, as roupas começam a ficar melhores. Aquele homem, mesmo sendo escravo, atraiu a atenção da mulher de Potifar. Deixa eu te dizer, antes de qualquer tentação, Satanás lança seta de distração. Antes de qualquer tentação, Satanás lança seta de distração. Deixa eu ver se ele se distrai. Deixa eu ver se ele se distrai. Deixa eu ver se ele se distrai. Deixa eu ver se ela se distrai. Porque se ela se distrair, aí eu coloco a tentação diante dela. E a chance deles caírem é maior. Porque homem de Deus e mulher de Deus, eles não caem, eles vão caindo. Não acontece de uma hora para outra. Não acontece, é uma distraçãozinha, aí vem a tentação, aí você vai uma vez, aproximação, daqui a pouco você está tendo mais contato, daqui a pouco, caiu. Você vai caindo. Essa mulher deu em cima de José. Essa mulher investiu em José. Essa mulher tentou agarrar José. E José disse não. Tinha que sair no Fantástico. Homem de 17 anos, ele deve ter 20 e poucos anos, né? Agora, homem de 20 e poucos anos recusa sexo. E
e poderia ter muito mais benefício, porque era a mulher do patrão. E ia fazer escondido, que ninguém ia ver. Mas ele escolheu a santidade. Ele escolheu não negociar. Ele disse: não. O meu pai me dá destino. Qual é o padrão que você vê na vida de Jacó? Ah, gente. O homem saiu fugido de casa, foi trabalhar com o seu tio Labão. Quando chegou lá em Labão, olhou uma mulher e se apaixonou pela mulher. É minha prima? Já conheceu a prima, se interessou, foi perguntar Labão, e Labão falou assim: você tem que trabalhar 7 anos para poder casar com essa mulher. 7 anos o cara está trabalhando. Tem gente que está namorando e o cara não trabalha, o cara não se esforça. É assim: meu Deus, por que você está namorando tanto tempo? Porque a gente não tem condições, e nunca vai ter condições. O cara trabalhou 7 anos para poder ficar com a mulher que ele amava. Quando chegou nos 7 anos, eu não sei que confusão que deu lá, que na hora de entrar na tenda, quem entrou foi a outra irmã. Porque o pai falou para a outra irmã entrar. Na hora que ele acorda e fala assim: misericórdia, você não é a mulher que eu amo, você não é a mulher pela qual eu trabalhei. Ô Labão, foi perguntar ao tio, ele falou assim: não, é porque aqui acontece diferente. Não tem como a gente dar em casamento a mais nova, tem que casar com a mais velha primeiro. Como é que é isso? Você tinha que ter me falado isso antes. Ele trabalha e fala assim: olha, então para eu ter a mulher que eu amo, que é a Raquel, o que eu tenho que fazer? Trabalha mais 7 anos. Olha o Labão, tio de Jacó. E Jacó era conhecido como enganador, como trapaceiro. Mas todo enganador e trapaceiro encontra um outro que é pior. Só que Jacó não fica por baixo. Ele fala assim: não, então vamos fazer uma negociata aqui. Eu já trabalhei 7 anos, você me enganou. Você falou que era outra mulher, você está me dando essa daqui. Então tá bom, eu trabalho mais 7 anos pela Raquel, mas me dá ela agora. E Labão aceitou. E ali ele ficou com as 2 mulheres. Naquela época, não é recomendável, não é para você fazer isso. Poligamia não é de Deus. Jesus fala: não foi assim no princípio, porque Deus criou o homem para a mulher. A mulher deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, ok? É importante dizer isso porque o óbvio precisa ser dito. Porque eu era adolescente, eu era jovem e falava sobre essas situações na Bíblia. Eu ficava: será que eu posso então? Mal sabia eu, né, que... É difícil, né? É difícil você se relacionar, se adaptar com uma pessoa. Imagina com mais. Tanto homem quanto mulher. Tem gente que não consegue se relacionar e separa para poder ficar com o outro. Imagina que tiver. Salomão era sábio, mas nisso ele errou bastante, tá? Porque pegou aquele monte de mulher, 700 mulheres, 300 concubinas, só para fazer alianças com outros povos, que foi uma das coisas que tornou ele rico. Mas ele, suou. Porque no final da sua vida, estava todo mundo em idolatria em volta dele. Porque trouxeram os deuses de outros lugares. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Deixa eu te dizer, Raquel é mãe de José. Imagina na tentação, aquela mulher está vindo, aquela mulher está tentando me pegar, ela está tentando me puxar, e ele está pensando assim: ei, eu tenho um exemplo dentro de casa. O meu pai trabalhou 14 anos por causa do amor que ele tinha pela minha mãe. Eu não vou negociar a minha santidade por qualquer mulher. Eu espero a mulher que Deus tem para mim, e se for necessário, eu trabalho por ela também. Um pai dá destino ao filho. Jacó trabalhou 14 anos pelo amor da sua mãe, da sua mulher, que é a mãe de José. José não negocia a santidade, porque ele tem o exemplo do pai. Esse não é o exemplo que eu tenho. Esse não é o modelo que eu tenho.
Então eu não posso fazer isso. Sabe o que eu acho interessante? É que você pode procurar na Bíblia onde Deus fez aliança com José. Você não vai encontrar. Você pode procurar na Bíblia onde Deus prometeu abençoar José. Você não vai encontrar. Porque aquilo que Deus está fazendo na vida de José tem muito a ver com a aliança que ele tem com o pai de José. Deus, ele inseriu o nome de Abraão, bisavô de José, no nome de Deus. Eu sou o Deus de Abraão. O avô, Isaac. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O pai, Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus fez uma aliança com esses patriarcas. E José é filho de Jacó, é neto de Isaac, bisneto de Abraão. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, não é porque nós temos mérito, mas é porque Deus tem uma aliança com os nossos pais. O seu pai fez uma aliança com Deus, o seu pai orou por você, a sua mãe orou por você, e hoje você está colhendo frutos da aliança que ele fez com os seus pais. David, mas os meus pais não tiveram aliança com Deus. Ei, o pai de Abraão também não tinha aliança com Deus, e Deus começou uma aliança a partir de Abraão. Se os seus pais não tinham aliança com Deus, vai começar a partir de você, e os seus filhos serão abençoados. Ela mandou queixeria, ela baixei. Ó, tô todo arrepiado. Isso é muito forte, isso é muito forte, isso é para vocês. Não importa se o seu pai, se a sua mãe não tiveram aliança com Deus, vai começar de você. O modelo vai começar a partir da sua postura, dos seus comportamentos, das suas palavras, e os seus filhos serão abençoados, a família deles vai prosperar, os seus netos serão abençoados, eles terão um modelo de patriarcado. Por quê? Porque se você não tem um patriarca acima de você, você vai ser o patriarca da sua família, e a herança do Senhor vai trazer muita felicidade para vocês. Vai começar de você. Algo que eu acho sensacional, porque um pai dá destino ao filho, é o fato de Gênesis capítulo 33. Jacó, ele está vindo com toda a sua família, com toda a sua riqueza, com todos os seus servos, tudo que conquistou na terra do tio Labão. Mas ele vai voltar, e ele volta cheio de filhos, 12 filhos, e uma menina, e uma mulher. Ele volta, são nem sei quantas concubinas, nem lembro, né? As duas mulheres, as concubinas, acho que uma de cada, não lembro. E ele está vindo, e ele vai se reconciliar com o seu irmão. Naquela época ele tinha saído, o irmão dele estava a ponto de matar ele. Ele foge para a casa do seu tio, mas agora ele está voltando. E quando ele está voltando, ele está cheio de riqueza, ele está com uma família grande, só que ele está com medo do irmão. Só que o que ele não sabia é que quando você propõe no seu coração se reconciliar com alguém, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta daquele coração e briga não vai mais voltar. Só os pentecostais entenderam. Deus vai na frente. Por quê? Porque reconciliação é de Deus, perdão
é de Deus. Deus está nesse negócio. Então Deus foi na frente, mas Jacó não sabia. Jacó tinha acabado de ter um encontro com Deus. Ele luta pela bênção, ele sai daquele vale mancando, e ele está lá, vou encontrar com meu irmão. Só que o que ele faz? Ele divide a família dele em 3. Vai vocês na frente, vocês no meio e um pouquinho mais atrás. Por quê? Porque ele enviou mensageiros e soube que o seu irmão estava com 400 pessoas. 400 homens. Ele falou, meu irmão vai me matar. O que está acontecendo? Mas eu vou. Ele dividiu a família e começou a enviar presente. A provérbio diz que se você dá presente para alguém, você aplaca a ira do irmão, entendeu? Tem alguém brigado, primeiro dá um presente, depois se aproxima, né? Dica para os homens, né? Então ele vai, quando ele vai, o irmão dele o vê de longe, se aproxima, os dois se abraçam, eles começam a chorar, muitos anos sem se verem, muito tempo, com uma dúvida no coração, será que o meu irmão, ele vai me receber bem? Será que o meu irmão ainda está com aquela raiva? Será que o meu irmão, ele ainda me acha um trapaceiro, enganador e ainda quer tirar a minha vida? Era muito tempo para ficar com aquilo no coração. Ele se aproxima, os dois se abraçam, os dois choram juntos. O irmão chega até a perguntar, irmão, não precisa disso tudo, pode ficar com tudo, todos os seus presentes. Deus me prosperou muito nessa terra. Pastor, por que você está falando disso? Porque na família de Jacó tinha um menino que foi dividido nessas 3 etapas e que estava ali vendo todo o processo de reconciliação e perdão. O nome dele era José. E quando você vai para a história de José no Egito, já lembrou? Quando você vai na história de José no Egito, ele é vendido pelos seus irmãos, ele é empurrado numa cisterna, eles rasgam a sua capa que o pai deu, a sua roupa. Eles nem procuram pelos seus irmãos, pelo seu irmão mais, por José. José poderia guardar rancor, José poderia guardar mágoa, e principalmente José poderia se vingar, porque ele sai dali injustiçado, vai para a prisão, na prisão interpreta sonho, depois de 2 anos, Faraó manda chamar ele, ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó promove ele e fala, você agora vai ser o meu conselheiro, vai ser o governador. E quando os irmãos estão precisando de comida e vai até o Egito, ele olha para José, não reconhece José. José está falando numa língua diferente, que é a língua egípcia. José, ele está vestido diferente. José, ele tem 30 anos de idade agora, e os irmãos estão na frente. José, meu Deus, quando eu leio essa história eu choro, porque José, ele está ali, ele se emociona, e ele pergunta, tem mais alguém? O seu pai está vivo? Fala, o pai está vivo. Ele se retira para chorar, porque ele está com saudade do pai. Na hora que ele pergunta, tem mais irmãos? Ele vê que tem mais um irmão mais novo, chamado Benjamim, que era o filho da mesma mãe dele, a Raquel, os 2 únicos filhos que a Raquel conseguiu ter. Ele chora de novo, ele manda chamar Benjamim, ele faz uma treta lá para eles conseguirem ficar lá no Egito lá, mas no final da história, José, ele não aguenta. Ele não aguenta, ele chega para os seus irmãos e diz, eu sou José, eu sou o seu irmão, me dá um abraço, eu estou com saudade de vocês, eu quero ver meu pai, eu quero ver meu pai. José está desesperado ali, com o coração quebrantado, sem rancor, sem vontade de se vingar. José está com o coração aberto. É nesse momento que José poderia usar
aquela música que não é tão legal você cantar, que tem um negócio gospel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que me vê na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia, eu vou estar no palco, vai olhar e vai ver Jesus brilhando só em mim. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel, porque o processo a prova tinha um gosto amargo, mas a vitória tem sabor de mel. José poderia cantar isso com um gostinho de vingança. Sabe por que eu não concordo? Por que tem que ver Jesus brilhando só em mim? Por que não pode ver Jesus brilhando em todo mundo? Me viu passar na prova e não me ajudou? Deve ser que está passando uma prova pior que a minha. Me viu passar na prova e não me ajudou? Pode ser que foi orar e Deus falou: não ajuda, porque se você vai ajudar, vai atrapalhar o processo que eu tenho com ele. Me viu passar na prova e não me ajudou? Quando vê na bênção vai se arrepender? Que isso? Vai se arrepender? Como assim? Eu vou estar no palco, vai estar na plateia? Por que não pode todo mundo estar na plateia e quem está no palco ser Jesus? E se estiver no palco, que não sei, que seja todo mundo. Fecha aspas. José está diante dos irmãos. Ele vai abraçar os irmãos. Ele quer se reconciliar com os irmãos. Os irmãos ficam com medo. Ele vai matar. A gente vendeu, a gente bateu, a gente empurrou na cisterna, a gente mentiu para o pai que ele estava morto. Ele vai matar. Ele vai usar o poder e a autoridade que ele tem para matar. Ele vai fazer alguma maldade com a gente. Não é possível. E José, ele abraça os irmãos e fala: não, vem cá, vem cá. Não foram vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou à frente de vós, para que vocês pudessem viver e ter um mantimento agora. Deus me enviou para salvar a nossa família. Ele entendeu que esse processo todo fazia parte do propósito. Mas José só conseguiu perdoar e reconciliar com os irmãos porque quando ele era pequeno, ele estava vendo aquela cena